Da mesma forma que o Ibovespa, o índice Bovespa serve como um termômetro, a carteira teórica das ações para medir o desempenho das empresas listadas em bolsas no mercado, esse índice também existe para o setor de fundos imobiliários e ele se chama IFIX. Para saber um pouquinho mais sobre isso e principalmente quais são os 10 maiores fundos imobiliários listados no IFIX, assista esse vídeo até o final que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com e nesse vídeo eu vou mostrar quais são os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX. Antes, já queria te pedir duas coisas super simples. Primeiro, se você sabe que vai gostar desse vídeo, já deixa teu like, já clica no curtir aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que diz inscrever-se, que está logo aqui embaixo. Depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Antes de falar exatamente quais são esses 10 maiores fundos, obviamente, falar um pouquinho sobre esses fundos, não dá para falar em detalhes, até porque eu vou falar sobre 10 fundos, eu preciso explicar a você o que é o tal do IFIX. O IFIX é uma sigla que significa Índice de Fundos de Investimento Imobiliário e ele serve para medir a performance de uma carteira teórica composta por cotas de fundos imobiliários que estejam listados na B3. Obviamente que essa decisão não é aleatória da cabeça do gestor. Eles levam algumas características como ponderação. Uma delas é o valor de mercado desses fundos. Geralmente os fundos que têm o maior valor de mercado vai ter um peso maior no IFIX. E também a liquidez desses fundos. O quanto eles são negociados em bolsa para facilitar a negociação. Então existem alguns critériozinhos. Tem que ter sido negociado em pelo menos 60% dos pregões. O preço médio não pode ter sido inferior a R$1. Enfim, tem algumas características. Mas basicamente ele leva em consideração o valor patrimonial do fundo e a liquidez do fundo, volume de negociação, e também ele incorpora não só a variação dos preços desses fundos, até porque a variação do preço define o valor patrimonial, e a distribuição dos proventos. Então ele tenta fazer um apanhado dos fundos que têm boa rentabilidade, uma boa distribuição de dividendos, uma boa liquidez e um alto valor de mercado, para chegar ao que foi denominado IFIX, que é esse Índice de Fundos de Investimento Imobiliário. Feita essa rápida explicação sobre o IFIX, vamos dar uma olhada a partir de agora nos 10 maiores fundos imobiliários do IFIX. Antes de falar sobre os 10, eu preciso deixar claro o seguinte: essa lista ela é reavaliada a cada 4 meses, tá? E a posição que eu vou passar para você a partir de agora é referente a 23 de setembro de 2019, tá? Que foi quando eu peguei não só todos os dados dos fundos que eu vou falar agora, mas também a lista e a participação deles no IFIX, tá? Então, feita essa explicação, vamos agora ver quais são esses 10 fundos. O primeiro deles, e tem uma coisa bem interessante antes de eu falar qual é o primeiro, é a questão dos gestores, tá? Você vai ver um destaque para a Kinea, porque os 3 primeiros fundos são da Kinea, e o primeiro deles é o KNRI11. Talvez um dos fundos mais famosos do mercado, não é à toa que ele está nessa primeira posição do IFIX. E o KNRI11, ele é do setor de lajes corporativas e ele representa 6,75% da carteira teórica do IFIX, tá? No momento da gravação desse vídeo, ele estava cotado em R$ 155,75. Nos últimos 12 meses, ele tinha rendido 15,06%, então uma rentabilidade absurdamente alta para um fundo imobiliário. E além disso, ele também tinha tido um dividend yield, ou seja, a quantidade de dividendos que ele distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço do fundo, de 5,80%. Lembrando que esses dividendos são isentos de imposto de renda. Então ele tem uma rentabilidade superior à taxa Selic, 5,80%, e além disso teve uma valorização de cota de mais de 15%, que faz dele um dos mais importantes fundos imobiliários listados em bolsa. O segundo fundo é o KNCR11, também da Kinea, e que atua no setor de recebíveis imobiliários. Então, enquanto o KNRI11 é do setor é um fundo de tijolo, esse já é um fundo de papel, que investe em ativos financeiros imobiliários, em títulos que estão relacionados ao mercado de imóveis, CRI, LCI ou mesmo outros fundos de investimento. O KNCR11 ele está cotado a R$ 104,66 e nos últimos 12 meses ele teve até um desempenho negativo, quase zerado na verdade, de menos 1,12%. Então ele andou quase que de lado nos últimos 12 meses e teve uma rentabilidade, ou seja,
a quantidade de dividendos pagos nos últimos 12 meses, que eu vou chamar sempre de dividend yield, tá? Já expliquei 2 vezes. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 6,55%. Então, retorno isento de imposto de renda acima da taxa Selic. E o KNCR11, ele representa 6,71% da carteira teórica do IFIX. O terceiro fundo também é da Quineia, que é o KNIP11 e também é um fundo de papel. Ele é do setor de recebíveis imobiliários, cotado a R$ 116,15. Nos últimos 12 meses teve um desempenho de 6,55%, ele se valorizou 6,55% e teve um dividend yield ainda melhor, de 7,31%. Então, ele teve um retorno mensal superior à taxa Selic, isento de imposto de renda, e sua cota ainda teve uma valorização superior a 6%. E esse fundo, o KNIP11, ele representa 5,23% da carteira teórica do IFIX. A quarta maior posição do IFIX é o BBPO11, um outro fundo de tijolo que é do setor de agências bancárias. Então, é um fundo que adquire agências bancárias e aluga para algum banco especificamente, nesse caso o Banco do Brasil. Ele está cotado a R$ 150,17. Nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de quase 19%, de 18,98%, e ainda pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,21%. Então um fundo com ótima valorização, com uma ótima proporção de aluguéis pagos e que faz dele o quarto maior fundo do IFIX, com a participação de 4,39% na carteira teórica dele. O quinto maior fundo é o HGBS11. É um fundo de tijolo também e que ele atua na área de shopping e varejo. Esse fundo está cotado a R$ 251,95. Nos últimos 12 meses teve uma valorização, ele se valorizou 22,91%, então uma baita de uma valorização em se tratando de um fundo imobiliário, e também teve uma rentabilidade, um dividend yield de 6,74%. Esses números fazem dele o quinto maior fundo do IFIX, com a participação de 4,10% no índice. O sexto maior fundo do IFIX é o HGLG11, também um fundo muito famoso, que atua no setor de logística, então é um fundo de tijolo. O HGLG11 está cotado a R$ 153,50. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 20,87%, uma baita de uma valorização também, e um dividend yield de 5,86%, também superior à taxa Selic, sempre lembrando que os dividendos pagos são isentos de imposto de renda. Isso daí faz dele o sexto maior fundo do IFIX, com a participação de 3,35% na carteira do índice. O sétimo maior fundo do IFIX é o BRCR11. Ele é um fundo de tijolo na área de lajes corporativas, cotado a R$ 91,84 na data de gravação. Nos últimos 12 meses, aqui esse fundo talvez seja um dos mais curiosos dessa lista, tá? Porque nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização, ele teve uma rentabilidade negativa de 6,62%. Mas existe uma explicação para isso, e essa explicação está no dividend yield dos últimos 12 meses, que pagou 16,53%. O que é que isso significa? Por que ele teve essa rentabilidade negativa? Olhando o valor do patrimonial do fundo, ele teve vamos dizer assim, uma, entre aspas, aberração, um fato diferente do normal, que foi o quê? Ele vendeu parte de seus ativos, e como o fundo não pode pegar esse valor e reinvestir, ele tem que distribuir os valores recebidos para os cotistas, então ele vendeu uma parte dos seus ativos, teve uma redução de valor patrimonial e distribuiu esse lucro para os cotistas. Por isso que teve um mês totalmente atípico em que ele pagou, mesmo na casa dos R$ 90, um dividendo no único mês de mais de R$ 10. Por conta disso, ele teve um dividend yield de 16%, o maior dividend yield dessa lista aqui, e como ele teve uma desvalorização patrimonial, fez total sentido essa queda no valor de suas cotas, lembrando que para o acionista, para o cotista, isso não fez diferença, porque essa desvalorização de cota foi paga a ele em forma de dividendo. E ele representa a sétima maior posição no IFIX, com a proporção de 3,24% na carteira do IFIX. O oitavo maior fundo imobiliário do IFIX é o HGRE11, do segmento de lajes corporativas. Eu falei sobre ele no vídeo recente onde eu mostrei como investir R$ 159
num fundo imobiliário. Esse fundo tem a 8ª maior participação, está cotado agora a R$ 159,40. Eu tinha comprado ele por R$ 159,00. E nos últimos 12 meses ele teve uma surpreendente valorização de 24,06%. Uma valorização muito grande. E além disso, ele pagou dividendos nos últimos 12 meses que correspondem a 5,5% do seu valor. Ou seja, 5,5% de dividend yield nos últimos 12 meses. Esses resultados fazem dele a 8ª maior participação no IFIX, com 3% de sua carteira teórica. O 9º maior fundo é o JSRE11, também do setor de lajes corporativas, e que está cotado a R$ 113,30. Nos últimos 12 meses se valorizou 11,63% e teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,13%, também superior à taxa Selic, e que faz dele a 9ª maior participação do fundo, com 2,92% da carteira teórica do IFIX. O 10º fundo é o XPML11, eu também já falei dele também aqui no canal. Ele é do setor de shoppings e varejo, na verdade, especificamente do setor de shoppings, também é um fundo de tijolo, cotado a R$ 111,29. Nos últimos 12 meses, ele teve a maior valorização dessa lista aqui que eu passei para vocês, de 26,18%. Então ele teve uma baita valorização e também teve um excepcional dividend yield de 6,40%. Lembrando mais uma vez, esses dividendos são isentos de imposto de renda. Então ele rendeu no ano 6,40% para o bolso do investidor, reinvestir como quiser, e ainda teve uma valorização de cota de mais de 26%, que independente de você ter vendido ou não, ele teve também esse valor gerado para você. Isso faz dele o 10º maior fundo do IFIX, com a participação de 2,8% em sua carteira teórica. E aqui vai uma menção honrosa. Por quê? Porque nesses 10 fundos que eu falei até agora, eu só mencionei ou fundos de tijolo ou fundos de papel. Eu não mencionei nenhum fundo de fundo. Então eu fui buscar na carteira teórica do IFIX qual seria o primeiro fundo de fundo, aquele fundo que investe em outros fundos imobiliários, que muitas vezes é até uma boa opção para quem está querendo fazer o seu primeiro investimento. E eu encontrei na 14ª posição o BCFF11. É o maior fundo de fundo imobiliário, está na 14ª posição do IFIX. Atualmente ele está cotado a R$ 89,96. Nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 15,69% e um dividend yield, essa valorização muito boa, valorização da cota, e também ele pagou dividendos mensais de 7,20% nos últimos 12 meses. Essa foi o dividend yield dele nos últimos 12 meses. Então um ótimo desempenho, não só da cota, mas também dos dividendos pagos, e esse fundo, na 14ª posição do IFIX, ele corresponde a 1,98% da carteira teórica do IFIX. De todos esses números que eu mencionei aqui agora, e talvez se você estiver me assistindo até aqui, sua cabeça deve estar com muita informação, deve estar lotada de informação, quais as conclusões que a gente pode tirar deles? O primeiro deles, talvez você não tenha se atentado, mas é que todos esses fundos mencionados, sem exceção, os 11 fundos mencionados tiveram um dividend yield nos últimos 12 meses superior à taxa Selic agora. Enquanto a taxa Selic está agora em 5,5%, todos os fundos que eu mencionei aqui tiveram rentabilidade, tiveram dividendos pagos superiores a esses 5,5%. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço, dos 11 fundos listados, 9 tiveram valorização de cota, tiveram uma rentabilidade positiva. Tá? Não estou mais falando dos dividendos, estou falando da valorização da cota. E, obviamente, um deles eu expliquei, o BRCR11, que ele teve uma desvalorização porque ele vendeu uma parte de patrimônio e entregou para o cotista. Então, eu tiraria até ele da lista. Então, só um dos 11 fundos listados teve uma valorização negativa e que foi de menos 1%, então muito baixo. Então, se você investe em fundos imobiliários, fazendo uma boa diversificação, escolhendo pelo menos 8 bons fundos de setores distintos, você certamente vai ter uma carteira que tem uma ótima possibilidade não só de ter uma rentabilidade positiva, uma valorização positiva, mas também vai te pagar dividendos, muitas vezes superiores à taxa Selic. Todos os que eu usei como exemplo aqui foram superiores à taxa Selic. Então é uma ótima forma de você investir o seu dinheiro na renda variável com muito menos volatilidade de preço do que as ações, com renda mensal
e que você consegue entender, porque ele investe em imóveis, então a rápida leitura sobre esses fundos, sobre os fatos relevantes do fundo vai fazer que tipo, ah não, beleza, esse fundo investe em galpões logísticos, esse fundo investe em prédios comerciais, esse daqui investe em shopping centers, esse daqui investe em agências bancárias, mas você vai conseguir entender. Então é um ótimo primeiro passo para você investir o seu dinheiro em renda variável. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimento, tanto de compra, não é de compra, também não é de venda. Eu estou apenas trazendo uma informação, uma mensagem de caráter informacional, um conteúdo, para você saber como funciona o IFIX e quais são as 10 maiores participações no IFIX. Antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Você investe em alguns desses fundos imobiliários que eu citei aqui agora? Comenta aqui embaixo quais são os fundos desses que você já investe ou que está pensando em investir, para que eu saiba como está mais ou menos a sua carteira e que eu possa te ajudar com alguma informação, caso você queira deixar também a sua pergunta, a sua dúvida. Dito isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.